Olá, eu sou o professor Douglas Ribeiro e hoje nós vamos ver como fazer a regressão linear simples no Excel. Regressão linear simples é quando nós temos duas variáveis e queremos estudar a associação entre elas e, mais do que isso, uma função de previsão de y a partir de x. Então, nesse caso, nós temos a propaganda como x e vendas como y. Então, o nosso pressuposto é que vendas tenha uma relação com propaganda, ou que possamos explicar a variação de vendas através da variação de propaganda. Para isso, devemos calcular primeiro o coeficiente de correlação, que vai de -1 até 1. Quanto mais perto de -1 ou mais perto de 1, mais forte essa correlação. Para isso, basta colocarmos igual, correl, de correlação, abre parênteses, selecionamos os números da variável y, ponto e vírgula, os números da variável x, fecha parênteses e dá Enter. Se elevarmos ao quadrado, podemos explicar em porcentagem. Então, igual a esse ao quadrado, sendo circunflexo espaço 2. Então, a correlação, que é o R de Pearson, nesse caso, em porcentagem, seria algo em torno de 96,33%. O que isso significa? Que 96,33% da variação de vendas é explicada pela variação de propaganda. Ou seja, temos uma forte correlação positiva. À medida que a propaganda, o número de propagandas aumenta, as vendas tendem a aumentar. Então agora vamos fazer uma função de previsão, a função de regressão. Y estimado é igual ao A, coeficiente A, mais um coeficiente beta, vezes a variável x. Então essa é a forma geral de uma equação de regressão linear simples. Para encontrarmos A e beta, devemos utilizar duas funções diferentes. O A tem uma função e o beta tem outra função. A função do A é a função de interseção. Então, digitamos igual, intercepção, que é a função do Excel, selecionando primeiro os valores de y, é sempre assim, ponto e vírgula, depois os valores de x, fecha parênteses e dá um Enter. E agora de beta. Beta é inclinação. Igual, inclinação, abre parênteses, primeiro os valores de y, vendas, ponto e vírgula, depois os valores de x, fecha parênteses. Então, nesse caso, a nossa função de regressão é y igual a menos 1,1 mais 1,7 vezes x. Nesse exemplo, o que isso significa? Que se quisermos prever vendas a partir de propaganda, basta colocar um número de propaganda, 6, por exemplo, no lugar de x e fazer o cálculo. Então, por exemplo, qual será o nível de vendas, perdão, se tivermos 6 propagandas? Basta fazer y igual a menos 1,1 mais 1,7 vezes 6. 1,7 vezes 6 dá 10,2, menos 1,1, 9,1 é o nível esperado de vendas se tivermos 6 propagandas. E só conseguimos fazer isso se fizermos a regressão linear. Agora eu vou ensinar um segundo método usando o modo estatístico do Excel para fazer o cálculo da regressão, para chegar nesses coeficientes de menos 1,1 e de 1,7. Para isso, devemos ir no menu Arquivo, lá embaixo em Opções, na guia de Suplementos. Espera um pouquinho, vai aparecer esses suplementos do Excel aqui embaixo. Clicamos no botão Ir e devemos habilitar ferramentas de análise. No meu caso, já está habilitado. Só dou um OK. Vamos na guia Dados e devemos escolher essa opção Análise de Dados. É o pacote estatístico do Excel. Clicamos ali
E agora descemos com a barra de rolagem até a função de regressão. Clicamos em regressão. E agora colocamos intervalo y de entrada. Eu vou escolher o rótulo para depois avisar que ele tem rótulo. Y vendas, intervalo x. Também vou escolher o rótulo da propaganda e todos os números. Vou informar que a primeira linha tem rótulos, ele não vai fazer cálculo. E vou pedir para ele fazer esses cálculos da regressão numa nova planilha. Ele vai abrir uma nova planilha. Dou um OK. E aqui está a regressão. Vou aumentar o zoom aqui. E ele traz uma série de resultados. Ele traz o R, que é a correlação, 0,9815. O R quadrado, que é aquele que a gente transformou em porcentagem, 96,33. O coeficiente de interseção e o que multiplica x, o beta e o A da equação de regressão. Espero que tenha ajudado. Grande abraço e até a próxima.